Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conceitos básicos de informática para concurso de 2021. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo assuntos importantes da informática, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe o assunto de hoje, onde nós vamos falar sobre o famosíssimo termo spam, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviram falar. Mas será que a gente sabe responder as questões de provas de concurso sobre esse termo? Então primeiro vamos à parte teórica mais objetiva. O termo spam, ele consiste da ideia de mensagens de e-mail ou mensagens não solicitadas e que são enviadas para um grande número de destinatários. Então muita gente diz, spam é uma mensagem não solicitada. Sim, uma mensagem da qual os destinatários finais não solicitaram, mas quem enviou, na verdade enviou essa mensagem de e-mail para milhares de destinatários que também não tinham solicitado essa mensagem. Isso então configura um spam. Muitas vezes, pessoal, o spam contém só uma propaganda indesejada, por exemplo, de uma empresa, ou de algum serviço, ou de algum produto, mas tem vezes que o spam pode conter algum tipo de atividade mal intencionada, até mesmo anexado ao spam podem vir vírus de computador ou outros programas maliciosos, certo? Nem sempre um spam tem vírus ou tem algum malware, mas pode ser, porque ele é muito utilizado para a propagação também de atividades mal intencionadas, entre elas os vírus de computador ou outros programas maliciosos, certo? Muito importante perceber então essa imagem, eu fiz uma ilustração simples, imagina um determinado usuário resolve disparar spam, e é essa ideia que vocês vão ver na imagem, ó, ele envia um e-mail para milhares ou centenas de destinatários que não solicitaram essa mensagem de e-mail, certo? Então houve ali um disparo de spam para centenas ou até milhares de destinatários que não solicitaram. Essa é a ideia visual da teoria que a gente viu. Agora, existem alguns termos associados a spam que caem em algumas provas, e esse é um ponto perigoso. Por exemplo, o termo UBE, que significa Unsolicited Bulk Email. É a mesma coisa, é o termo spam numa sigla, então é o termo usado para se referir aos e-mails não solicitados e enviados em grande quantidade. Então tem muitas vezes que o spam pode ser chamado de spam UBE, certo? UBE, bem a ideia de uma mensagem de e-mail, como eu disse, não solicitada, enviada em grande quantidade. Outra sigla que pode aparecer associada às questões de spam é o UCE. Olha quanta sigla, tem UBE e tem UCE, que daí é Unsolicited Commercial Email, que é quando esse tipo de mensagem possui conteúdo exclusivamente comercial, como, por exemplo, propaganda de uma determinada empresa, de um determinado serviço ou produto. Então, quando o spam tem esse viés comercial para conteúdo exclusivamente comercial, ele pode ser chamado também de UCE, tá bom? Feito isso, vamos avaliar em questões de provas de concurso. Acompanha comigo a leitura dessa questão bem interessante que dizia assim, ó, em conformidade com a cartilha de segurança para a internet, que é do Comitê Gestor da Internet no Brasil, bem interessante essa cartilha, em relação ao significado das siglas, observa UBE, UCE e URL, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. E ali vem o BE, o CE e o URL, certo? Vamos ler aqui as opções, diz sequência de caracteres que indica a localização de um recurso na internet, como por exemplo, http://cartilha.cert.br, que é o URL, já entreguei, que é o endereço para acessar a cartilha de segurança do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Aí depois vem termo usado para se referir aos e-mails comerciais não solicitados e depois termo usado para se referir aos e-mails não solicitados enviados em grande quantidade. Bem, pessoal, UBE, como a gente viu, é o termo que se refere ao próprio spam, termo usado para se referir aos e-mails não solicitados enviados em grande quantidade. Então, o item 1 aqui, vamos marcar aqui embaixo. O item 2, que é UCE, se refere a comercial, né?
Lembra? Vem de comercial, é quando um spam é comercial. Então, o termo usado para se referir aos e-mails comerciais não solicitados, aqueles que têm propaganda. Então, o CE, que é o 2, vamos marcar aqui. E aí sobrou por fim, pessoal, como eu já tinha entregue aqui, o URL como item 3 aqui no primeiro, sequência de caracteres que indica a localização de um recurso na internet. O URL nada tem a ver com o spam, certo? Nada tem a ver, foi colocado aqui nessa questão, mas o que tinha a ver com o spam era o BE e o CE. O URL é localizador de recursos uniformes e nada mais é do que os endereços dos recursos que acessamos na internet, como por exemplo, http://www.veonconcurso.com.br é a URL do site Veon Concurso. http://cartilha.cert.br é a URL da cartilha de segurança do Comitê Gestor da Internet no Brasil. E por aí vai. Então o URL nada tem a ver com o contexto aqui do que estamos estudando, mas estava na questão, então tinha que ser respondido aqui. Então ficou 3, 2, 1, resposta, letra D de Dinamarca. Mas observaram como nem sempre, muita gente diz, eu nem preciso estudar o que é spam. Spam eu sei o que é. Bem, mas daí cai numa prova a sigla UBE e a sigla UCE, e aí já complica. Por isso que mesmo quando a gente pega um termo tão simples como spam, que a maioria conhece e sabe o que é, mesmo assim, quando se pensa em provas de concurso público, há que se estudar. Tem que se preparar mesmo para aquilo que aparentemente parece ser muito simples, né? Bem, vamos lá para mais uma questão. Acompanha comigo a leitura dessa próxima questãozinha que diz assim: o spam é amplamente utilizado para o envio de mensagens destinadas a propagandas. Eu comentei sobre isso, o pessoal está certíssimo. O spam hoje em dia é muito utilizado para envio de propaganda não solicitada, de propaganda indesejada, mas é fato, né? O spam também pode ser usado muitas vezes sem que... não. Eu recebi um spam que era um vírus, recebi um spam que era um golpe, perfeito, existe também, né? Existe spam amplamente utilizado para propaganda, existe spam que é usado para golpes e por aí vai. Então marcamos como certo, sim, ele é amplamente utilizado para envio de propaganda. Vamos para mais uma questão sobre esses assuntos, pessoal. Então vem comigo aqui, vamos para a próxima questão. Diz assim: spam e spyware são basicamente... A gente estudou aqui o que é spam. Spyware a gente não estudou, mas eu vou indicar para vocês. Spyware é programa espião que monitora as atividades de um sistema. Então vamos comigo aqui, ó. Spam e spyware são basicamente... Letra A, respectivamente, um programa espião e o e-mail não solicitado. Como ele disse respectivamente, está errado. Porque se é respectivamente, teria que ser primeiro spam, que é um e-mail não solicitado, e depois spyware, que é o programa espião. Ficou errado a letra A. A letra B, respectivamente, um e-mail não solicitado e um programa espião. Tá certo. Agora sim, respectivamente está correto. Spam é um e-mail não solicitado e, de fato, spyware é um tipo de programa espião, programa malicioso que monitora as atividades do sistema e envia as informações coletadas para terceiros. A letra C, 2 tipos de vírus fatais que podem danificar o computador. Errado. O spam, como eu disse, é apenas um e-mail não solicitado. Ele pode conter vírus, mas errado dizer que o spam é vírus. Aí está errado. Letra D, 2 softwares do tipo player de vídeo. Não. Nem o spam nem o spyware são players de vídeo. Player de vídeo é um programa usado para executar arquivos de vídeo. Letra E, respectivamente, um e-mail espião e um vírus de computador. Errado, pessoal. Spam não é um e-mail espião, é um e-mail não solicitado. E spyware é um programa espião, é um spyware. Letra I também errada, ficamos com a letra B de Brasil aqui como gabarito e a resposta dessa questão. Vamos para mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura. A questão diz... Eu já fui direto no item 4 dessa questão, que era o que importava, certo? Tinha vários itens, mas esse é o que importava. Diz assim: solicite aos seus amigos que não enviem mensagens de e-mail de corrente, spam. Essas mensagens são muito utilizadas para propagar vírus e cavalo de Troia. Os termos spam e cavalo de Troia mencionados na regra 4 são sinônimos? E aí, pessoal, spam e cavalo de Troia são sinônimos? Errado, não são. Spam a gente já sabe que é e-mail não solicitado, enviado para um grande número de destinatários, né? E cavalo de Troia, que a gente pode chamar também de Trojan Horse, é um tipo de programa malicioso, é um tipo de malware que chega como um presente, algo que parece ser bem intencionado, mas que quando executado
quando o usuário executa o tal cavalo de Troia sem saber que era um cavalo de Troia, achou que era um cartão para você, esse cavalo de Troia faz outras ações mal intencionadas no computador sem o consentimento do usuário, como, por exemplo, abrir as portas do computador do usuário para invasão de terceiros ou para invasão de um hacker ou cracker ou ainda para instalação de outros programas maliciosos. Então, errado aqui, porque spam e cavalo de Troia, como eu disse, não são sinônimos. Beleza. Era isso, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!